Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo à EBD Online. Nesse trimestre, o segundo, nós estaremos estudando a respeito de Jesus através da ótica do apóstolo do amor. Isso mesmo, o apóstolo João. Essa lição aqui que nós vamos ter nesse trimestre é muito boa. Vai falar a respeito do verbo que se fez carne. Na lição 1 vai falar sobre o verbo que se tornou em carne. Na 2, o novo nascimento. Na 3, a verdadeira adoração. 4, Jesus, o pão da vida. 5, a verdade que liberta. 6, o bom pastor e suas ovelhas. 7, eu sou a ressurreição e a vida. 8, uma lição de humildade. 9, o caminho, a verdade e a vida. 10, a promessa do Espírito. 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos. 12, do julgamento à ressurreição. E a última lição, aquilo que nós mais esperamos na nossa caminhada cristã, a renovação da nossa esperança. Amém? O comentarista dessa revista é o pastor Elienal Cabral. Ele desenvolveu aqui pelo Espírito Santo textos ao qual nós vamos estar estudando nesse trimestre. A lição de número 1 é o verbo que se tornou em carne. O nosso textuário se encontra em João capítulo 1, versículo 14, que vai nos dizer assim: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática vai nos dizer: o verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Glória a Deus. No textuário e na verdade prática, nós já vemos aqui algo claro a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele verdadeiramente é Deus e Ele verdadeiramente desceu para nos dar a oportunidade de acesso à salvação. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Todo mundo conhece essa leitura. Para não estender muito o vídeo, eu vou estar deixando que você lê na sua casa. Amém? Mas nós vamos abordar de maneira clara, eficaz e direta o propósito dessa lição. Os objetivos dessa lição são 3. Objetivo 1, apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João. Objetivo 2, revelar o Senhor Jesus como o Verbo de Deus. E objetivo 3, explicar tanto doutrinariamente como biblicamente a manifestação do Verbo, a manifestação do próprio Mestre, a manifestação do Jesus Cristo, o Deus em forma de homem, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. A palavra-chave dessa lição é encarnação. Aqui na introdução está falando que nós vamos estudar a respeito do Evangelho segundo escreveu João, e em comparação aos outros 3 evangelhos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Como que João ele consegue abordar a respeito de Jesus no seu evangelho, o evangelista, o apóstolo do amor, falando a respeito da divindade de Cristo. É um valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e ao mesmo tempo encorajar a fé dos seus discípulos, porque em todos os momentos do Evangelho segundo escreveu João, ele está falando a respeito de Jesus, o pão da vida, o verbo, o princípio, aquele que habitou entre nós, aquele que ficou conosco, aquele que está dirigindo todas as coisas ainda hoje. Então João, ele aborda a questão de Jesus. O ponto 1 vai falar sobre a autoria e a data. A autoria nós já vimos que foi o apóstolo João, e a data é provável que tenha sido escrito durante os anos 80 e 90 depois de Cristo, de acordo com os estudiosos. Então João ele vem apresentando para nós 80 ou 90 anos depois de Cristo subir, a respeito da divindade dele. As expressões que ele usa, o verbo divino, a palavra que se fez carne, é de grande importância no 4º evangelho, que é o de João. O propósito do evangelho de João é fazer com que nós que venhamos estudar possamos crer que Jesus Cristo ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Possamos crer que Jesus Cristo é a razão de onde podemos encontrar a vida eterna. Amém? Esse é o propósito. João apresenta Jesus como enviado de Deus. Deus enviou seu Filho unigênito, único, gerado, para trazer salvação para a humanidade. A natureza de Jesus é o ponto 3, você acompanha na sua revista. Se você não tiver, me peça também que eu te mando.
Apesar do Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a natureza humana de Jesus. João ele quer nos mostrar que o Deus que se fez homem e habitou entre nós esteve sujeito a tudo que nós estamos sujeitos hoje, tudo que nós passamos, tudo que nós possamos ver. E a divindade dele estava atuante na sua humanidade, não 100%, senão ele não teria sido crucificado, senão ele não teria sentido dores, senão ele não teria sentido o gosto amargo daquele vinagre no momento da cruz. Então a divindade de Jesus, ele é 100% Deus, ele foi 100% homem, mas ele não usou 100% da sua divindade enquanto em vida. Amém? O ponto 2 vai falar sobre Jesus, o Verbo de Deus, a revelação que ultrapassa o passado. Ou seja, no primeiro capítulo da nossa Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo escreveu João, e da nossa leitura bíblica em classe também, está falando sobre o princípio, ou seja, isso mesmo, o passado, o Gênesis, o começo de todas as coisas, o princípio ao qual Jesus já estava lá. João está falando, no princípio ele era o Verbo, então está se referindo a Gênesis. No princípio Deus criou os céus e a terra, e no princípio dessa criação Jesus já estava lá. João está fazendo referência a isso, ou seja, nos mostrando que a existência de Jesus, a existência do Mestre, a existência do nosso Deus, Jesus Cristo, ela é infinita, não tem começo e não tem fim, é eterno. Jesus Cristo, ele é eterno. Glória a Deus. A natureza fundamental do Verbo, Pai, como Deus eterno, enviou seu Filho unigênito como Jesus Cristo, o eterno, e ele estava no princípio. E logo mais adiante em Apocalipse, João está falando, ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que é, aquele que era e que há de vir. Então Jesus, irmãos, aqui nesse evangelho, João está querendo mostrar para nós a divindade dele, o propósito ao qual Deus Pai mandou ele para essa terra, a palavra encarnada que habita entre os homens, o Verbo encarnado. Jesus Cristo é conhecido e é adorado como Deus. João está mostrando isso para nós.